E aí, meu querido, graça e paz, eu quero aqui te chamar a sua atenção aqui para mais um vídeo no canal, e eu quero que você já me siga, já deixe o seu like, que hoje eu tenho muita palavra de Deus para você. Sempre você vai ouvir uma palavra de Deus aqui no meu canal. Eu quero que você siga comigo hoje no título, que o título que eu quero falar hoje é a causa do choro de Pedro. Pedro chora ali logo depois que ele nega Jesus. A Bíblia diz no capítulo 22 de Lucas, no verso de número 62, então a Bíblia vai relatar: então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. E eu quero falar com você hoje sobre esse choro de Pedro. Conhecer o choro de Pedro nós conhecemos. Saber que Pedro chorou após negar Jesus, nós sabemos. Agora, por que Pedro chorou? Qual é a causa? O que leva Pedro a chorar amargamente após trair o Senhor? Na noite em que o Senhor foi preso, ele traiu Jesus 3 vezes. Então eu quero falar com você sobre isso. E eu tenho basicamente duas causas pela qual Pedro nega Jesus. Não, pela qual Pedro chora após negar Jesus. A primeira dela é o tipo de Jesus que Pedro traçou dentro dele para ele crer. O tipo de Cristo, o tipo de Jesus que Pedro desenvolveu dentro dele. Essa é a primeira causa. E a segunda, que é semelhante a essa, é o tipo de Pedro que ele desenvolveu dentro dele mesmo para se apresentar a Jesus. Então eu quero que você pense comigo sobre esses dois itens, sobre esses dois tópicos, sobre esses dois subtítulos. O primeiro deles é o tipo de Jesus que Pedro desenvolveu para si. Pedro sempre admirou o Jesus político, o Jesus poderoso, o Jesus que era um mestre, mas que politicamente era correto. É o Jesus que chega na casa de Pedro, a sogra está doente e ele cura a sogra. Então é um Jesus que faz. Pedro, ele admira o Jesus por aquele homem importante que buscou a Jesus por causa da filha dele que estava enferma, e depois a filha morre e Jesus vai e ressuscita a menina. Pedro cria no Jesus que se tivesse problema financeiro, ele resolvia mandando ele pescar um peixe. Nós estamos com um problema ali com o imposto. Vai lá, pesca um peixe lá, que dentro da boca do peixe tem uma moeda que vai dar para pagar o imposto por você, Pedro, e por mim. Esse é o Jesus que Pedro desenvolveu dentro dele para crer. Com todos esses acontecimentos, Pedro vai desenvolvendo dentro de si um Jesus para crer. Ele vai desenvolvendo um Jesus para crer dentro dele. Qual é o tipo de Jesus que você tem desenvolvido dentro de você para você crer? Qual o tipo de Jesus que a tua igreja tem apresentado para você crer? Qual é o tipo de Jesus que você lê as escrituras e interpreta que ele é? Qual é o tipo de Jesus? Isso pode nos levar a chorar muito, a chorar amargamente. O tipo de Jesus que eu desenvolvo para mim mesmo crer. Essa foi uma das causas de Pedro, do choro de Pedro. A outra causa é o tipo de Pedro que ele desenvolve dentro dele mesmo para crer em Jesus. Pedro recebe uma palavra de Jesus e ele começa a desenvolver um Pedro dentro dele. E a primeira expressão desse Pedro para Jesus é um Pedro altamente religioso, altamente sensível à santidade, onde ele diz: afasta-te de mim porque eu não sou digno, eu sou um pecador. Quando Jesus manda ele pescar de novo, ele tinha desistido de pescar, mas Jesus libera uma palavra para ele que ele enche o barco de peixe. Quando Pedro vê a santidade de Jesus, ele diz: afasta, tu és santo e eu sou pecador. Então Pedro ali está começando a desenvolver um Pedro dentro dele para se apresentar a Jesus. Quando ele é questionado pelo próprio Jesus sobre quem Jesus é, quando ele é questionado pelo próprio Jesus sobre quem Jesus é, Pedro lá salta na frente dos outros: tu és o Cristo, o Filho de Deus, do Deus vivo. E Jesus naquele momento ele afirma para Pedro: não, Pedro, não foi carne nem sangue. Então Pedro está desenvolvendo um Pedro para acreditar em Jesus. Questionado sobre a fidelidade, ele disse: eu estou pronto para ir contigo até a morte. Todos podem se escandalizar do Senhor, mas eu
Eu não, estou pronto para ir contigo até a morte. Jesus ainda alertou a Pedro. Pedro, cuidado. É como se Jesus estivesse dizendo assim, cuidado com o tipo de crente que você está querendo ser. Satanás pediu vocês para peneirar, mas eu orei para que a tua fé não desfaleça. Olha, Jesus está o tempo todo nos alertando, cuidado com o tipo de crente que você está querendo ser. O próprio livro de Salomão, Eclesiastes, ele vai dizer, não seja demasiadamente justo, porque Deus vai achar pecado em você. Mas Pedro, ele desenvolve um Pedro para se apresentar para Jesus, que não é o Pedro que Jesus quer que se apresente a ele. E isso às vezes causa muita tristeza, muita dor, muito choro depois. Qual é o tipo de crente que você está formando dentro de você para se apresentar para Jesus? Esse tipo de crente que você está desenvolvendo, que eu estou desenvolvendo dentro de mim, para me apresentar para Jesus, quando chega na hora da verdade, como diz assim, como eu posso dizer, nessa hora, às vezes pode nos causar choro amargo, porque é nessa hora que eu vou descobrir que eu ando arrotando a cristandade, que eu ando arrotando a santidade, que eu ando arrotando uma crença que não é a crença real que está dentro de mim, e não é também a crença que Jesus quer que eu me apresente diante dele com ela. Essa é a causa do choro de Pedro. Desenvolver dentro de si um homem, um super crente, que não é o crente que ele é realmente, e não é o crente nem que Jesus quer que ele seja. Mas nós podemos concluir com esse texto duas coisas. O tipo de Jesus que ele quer ser para nós, e o tipo de pessoa que Jesus quer que eu desenvolva dentro de mim para apresentar a ele. Naquela noite, quando os olhos do Senhor cruzou com os olhos de Pedro, Pedro não suporta. Pedro sai dali e desaba a chorar. Chora amargamente. Mas o olhar de Jesus para Pedro não era um olhar de condenação. O olhar de Jesus para Pedro é um olhar de restauração. O olhar de Jesus para Pedro é um olhar de amor. É um olhar de reconhecimento da nossa fragilidade, mas um olhar de perdão às nossas falhas. Jesus ali, quando ele olha para Pedro, ele restaura a integridade de Pedro, dizendo, Pedro, eu sei quem você é, só que você, Pedro, não sabe nem quem eu sou e não sabe nem quem você é. Mas hoje eu estou te dizendo, Pedro, vem para mim, eu te amo do jeito que você é. Isso é o que nos faz ser a pessoa que Deus quer que nós sejamos. É quando nós entendemos quem Jesus é, porque Pedro, ele arranca da espada e corta a orelha do soldado para mostrar que ele era o cara. Só que ele não sabia que Jesus, na humildade, na simplicidade, é que era o cara. É que é o cara. Qual é o tipo de cristão que você está desenvolvendo dentro de você para se apresentar a Cristo? Num outro episódio, Jesus questiona Pedro. Pedro, tu me ama. Quando Jesus vai restaurar Pedro por completo, ele questiona, Pedro, tu me ama? Eu amo sim, Senhor. Pedro, tu me ama? Eu amo sim, Senhor. Pedro, tu me ama mais do que este? E essa palavra este lá no grego não é para o apóstolo João e Tiago que estavam junto com ele. O este aqui é para os peixes, o barco e as redes. O este era para objeto. Pedro, tu me ama mais do que aquilo que é capaz de te dar sustento, ou seja, porque Pedro era um pescador profissional. E aí Pedro cai em si, a Bíblia diz que Pedro, caindo em si ali, quando ele é questionado 3 vezes por Jesus, ele desaba a chorar. Mas nesse episódio o choro de Pedro é diferente. É um choro de Pedro que ele diz para o Senhor, Senhor, tu sabe todas as coisas. E quando Pedro fala isso, ele fala, Senhor, tu sabe que eu ando arrotando aí uma crença que não é a crença que eu tenho. Tu sabe que eu ando arrotando aí um Pedro que não é o Pedro que eu sou realmente. E eu também desenvolvi um Jesus dentro de mim para mim crer que não é um Jesus. Eu desenvolvi um Jesus que ia quebrar os romanos no pau, que ia chegar em Jerusalém, pegar um exército e destruir o Império Romano, porque era assim que os judeus queriam que Jesus agisse. Por isso que a maioria deles não aceitaram a Cristo. Mas qual é o tipo de Jesus que você está desenvolvendo dentro de você para crer? Hoje eu estou vindo com esse título. A causa do choro de Pedro. Talvez seja a causa do seu choro.
muitas vezes é a causa do meu choro, porque eu desenvolvo um Jesus que eu quero que na hora que eu precise dele, ou que ele precisa se apresentar, eu quero que ele se apresente com um estrondoso movimento, e às vezes ele se apresenta como se apresentou para Elias, num vento de calmaria, na hora em que eu menos espero, ele age sutilmente. Às vezes eu estou procurando um Jesus que quer abrir os céus e fazer a terra estremecer. E ele está dizendo, olha para as coisas simples do lado de você, porque eu estou me manifestando a você de forma simples. Pedro não entendeu muito isso. Mas quando Pedro entendeu que ele precisava de Jesus, falou, Senhor, tu sabe todas as coisas, tu sabe que eu não sou tudo isso. Jesus disse, agora você chegou onde eu queria, apacenta os meus cordeiros. Hoje Deus está te chamando. Deus está me usando aqui para te dizer, talvez a forma que você tem crido em Jesus não é a forma que Jesus quer se apresentar para você. Talvez a forma como você se desenvolve, o seu potencial de santidade, não é a forma que Jesus está querendo que você faça. Analisa comigo. Isso pode te causar dano, isso pode te causar choro, isso pode te causar tristeza, mas a alegria do Senhor é a nossa força e Deus quer te dar alegria, Deus quer te dar força, Deus quer te dar paz, Deus quer te dar refrigério na alma para você servir Ele com alegria. Não deixa ser levado por esses ventos de doutrina que querem apenas desenvolver em você um cristão que você nunca vai dar conta de ser. Saiba que você é cheio de fraqueza, saiba que nós somos cheios de fraqueza. A Bíblia diz, se nós dissermos que não cometemos pecado, nesse momento nós fazemos Deus de mentiroso e a verdade de Deus não está em nós. Mas se nós andarmos na luz como Ele na luz está, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado e Ele é poderoso para nos purificar de toda a injustiça. Deus está abrindo os teus olhos hoje. Jesus está abrindo os teus olhos hoje. Talvez você tenha desenvolvido dentro de você, seja quem for que fez isso, seja a igreja, seja o pastor, seja o padre, seja seu pai ou sua mãe, seja quem for o mentor espiritual seu, que está tentando desenvolver dentro de você uma pessoa que você jamais vai alcançar a ser. Para com isso. Passe a pedir força a Deus para você ser a pessoa que Ele quer que você seja. Peça a Jesus para se revelar a você, não da maneira que o pastor ensinou, não apenas da maneira que o pastor ensinou, não apenas da maneira que o padre ensinou, não apenas da maneira que a tua mãe, teu pai, teu mentor espiritual ensinou, mas peça a Jesus para se revelar a você, a maneira que você entenda quem Ele é, de forma simples, e você se torne uma pessoa poderosa em Deus, como Pedro se tornou a partir daquele momento. Porque a partir do momento que você entender que você não é quem você está querendo ser e que o Jesus que você passou a crer não é o Jesus que está querendo se apresentar a você, sabe o que ele vai falar? Agora você chegou no ponto que eu quero. Agora você serve. Como ele falou para Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Agora eu vou te dar uma vida poderosa no Espírito Santo. Hoje Deus está oferecendo para você uma vida poderosa no Espírito Santo. Saiba disso. Eu quero te abençoar com essa palavra. Eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. Jesus tem vida melhor para você. Jesus tem caminho mais fácil para você. O Jesus que está se apresentando, que eu estou apresentando para você hoje, é um Jesus simples e descomplicado, que quer te aliviar, que diz a você, vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu te aliviarei. Eu vou te aliviar porque eu sou o teu Deus, eu sou o teu Pai e eu quero o teu bem. Em nome de Jesus, seja uma bênção. Viva com essa palavra, viva por essa palavra, seja uma bênção em nome de Jesus. Me siga no canal, divulgue meus vídeos para 7 pessoas, reposte o meu vídeo, se inscreva e Deus te abençoe em Cristo Jesus. Um abraço.